e vou... Deixa eu ver se está gravando. Está gravando e eu vou ampliar aqui a tela. Nós vamos começar a nossa aula, tá bom? Só um minuto. Aí. Estão vendo grande aí a apresentação? Alguém me dá um joia aí? Joia, beleza. Obrigado. Então vamos lá começar a nossa aula, tá bom? Botão? Tem alguém com o microfone ligado, eu vou silenciar novamente que Mas se você precisar conversar comigo, é só você abrir o som e me chamar. Ou então tem um esquema de levantar a mãozinha, tá? Pode levantar a mãozinha aí que eu vou atendê-lo. Ok. Vamos lá, então. A aula de hoje é a aula de número 5. É a aula de número 5, tá bom? Parte 2. Então, o nosso livro, deixa eu mostrar aqui o livro para vocês. O nosso livro é esse aqui, tá? Curso para catecúmenos. Eu estou mostrando isso aqui, irmão, sempre, porque eu gravo essa aula, subo ela para o YouTube. Então, se alguém estiver assistindo depois, alguns alunos estão com dificuldade de acessar as aulas, eles podem assistir pelo YouTube, então eu mostro sempre o livro que nós estamos utilizando, tá? A aula de nossa número 5 é a continuação da nossa aula, tá? O plano da salvação. Antes de eu começar a aula, eu vou fazer uma oração aqui, e aí a gente já dá início à nossa aula. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, que estamos aqui reunidos de forma midiática, né, Senhor? Mediada, mas reunidos, Pai, para aprender um pouco mais a Tua palavra, para aprender um pouco mais do Teu reino, para aprender um pouco mais sobre o plano da salvação, Pai, do Teu plano para a nossa salvação. Fica conosco essa manhã, fala ao nosso coração, precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida. Pai, estamos aqui, sedentos por Ti, Pai, sedentos pelo conhecimento de quem o Senhor é. É o que te pedimos, ó Deus eterno, que fale conosco, abre nosso coração e entendimento para que possamos aprender da Tua palavra. Nós te pedimos no nome santo de Jesus, Teu Filho, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Irmãos, então, a aula de número 5, a segunda parte, o plano da salvação. Vamos aqui dar continuidade aqui segmento aqui na nossa aula, tá? O texto nosso de leitura, nós já lemos semana passada, mas eu vou ler mais uma vez. Está em Lucas 15, de 11 a 32. Lucas 15, de 11 a 32. E depois Filipenses 2, 13. Lucas 15, de 11 a 32, vocês estão vendo aí na tela, né? A referência bíblica. Eu vou ler, tá bem? Se alguém não encontrou, é só ir me ouvindo e continuar procurando, ou então só me ouvir com atenção. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm pão para fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Filipenses capítulo 2, verso 13. Diz o seguinte: Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Irmãos, então, o nosso texto de hoje, nós lemos mais uma vez aquela passagem do filho pródigo, né? Só para deixar claro, se você tem alguma dúvida com relação a essa passagem, o filho mais velho, ele representa a nação de Israel, tá? E o filho mais novo somos nós, os gentios, né? Que eles chamavam de gentios no período bíblico, né? Os não-judeus, né? Os não-israelitas, tá bom? Mas o texto fala sobre salvação, né? Estavam perdidos e o pai reconciliou esse filho aí com ele. Vamos seguir aqui com a nossa aula, ok? Vamos lá. Uma revisãozinha do que nós vimos na aula passada. Depois que eu termino a aula, eu acho que todo mundo que prega ou dá aula, né? Ministra a aula, ele, depois que ele termina a aula, ele fica pensando naquilo que ele não enfatizou muito bem. Eu acho que algumas coisas, eu não sei se às vezes até enfatizei, mas eu fiquei achando que seria melhor a gente fazer uma revisãozinha antes de seguir, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no que nós vimos na aula passada. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu com esse homem, o Adão, tá? O que nós chamamos de aliança das obras, tá bom? O Adão, ele tinha que obedecer a Deus, e se ele obedecesse a Deus, ele teria sua situação confirmada. Ele teria sua situação confirmada diante de Deus, tá? Se ele não obedecesse, ele morreria, tá? Qual era o que o Adão teria que fazer? Ele não poderia comer do fruto e ele deveria obedecer os 3 mandatos. Lembra-se? Nós vimos isso nas últimas aulas. Só um minutinho, irmãos. Não, você está aparecendo. Então,
ele deveria obedecer os 3 mandatos, que são o mandato espiritual, ou seja, ele deveria se relacionar com Deus. O mandato social, ele deveria se relacionar com os outros seres humanos através da família, através formando sociedades, formando clãs, né, e formando cidades, estados, países, enfim, né, social, e o cultural, que ele deveria se relacionar com toda a criação, tá? Ele deveria obedecer esses mandatos. O homem fracassou nessa aliança, ele não conseguiu cumprir, ele comeu do fruto proibido, e por conta de ter comido o fruto proibido, ele pecou e foi quebrada a aliança das obras, ele deveria morrer, tá bom? O homem transgrediu a lei, então, de Deus e pecou. O pagamento pelo pecado é infinito, né? Lembre-se que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte eterna, tá? É a morte física, é a morte espiritual e a morte eterna, a morte no inferno. E ela é eterna. O homem deveria pagar eternamente no inferno. Por quê? Eu estava até vendo esses dias acho que foi o devocional que foi ministrado pela UMP. Se eu não me engano, foi lá que eu vi isso daí. Recentemente, eu já tinha visto antes, mas eu acho que foi lá no Luiz Felipe, né, que o filho do Felipe Valdívia, que estava falando sobre isso. Você peca poucos anos aqui na Terra, né, 80, 90, 100 anos aqui na Terra, poucas pessoas passam disso, mas o pagamento né, o sofrimento é eterno no inferno. Parece ser um pouco desproporcional pela quantidade de pecados que você cometeu, mas não é baseado nisso que está ligado ao pagamento do pecado. Está ligado ao tamanho da sua ofensa. Tá? Então, o pagamento pelo pecado é infinito porque é proporcional à santidade infinita que foi ofendida. Então, quando nós pecamos, nós ofendemos um Deus santo, eterno, cuja santidade dele é infinita. E quando nós ofendemos um ser que é santo, infinitamente santo, então nós temos que pagar infinitamente pelo erro que nós cometemos, né? Pelo pecado que cometemos. Então, não é proporcional ao tempo de pecado que nós cometemos, mas à santidade infinita que foi ofendida. Tá bom? Então, isso que é sério, muito sério. O pecado, eu falei na última aula, nós levamos ele de forma leviana às vezes, nós relativizamos o pecado, nós achamos que o pecado dos outros é muito grave, mas o nosso pecado nem é tão grave assim, afinal de contas, as circunstâncias nos levaram a pecar. Né? Lembra o que Adão e Eva disseram para Deus? Adão, quando Deus falou para ele, você comeu do fruto? Olha o que Adão disse, foi a mulher que o Senhor criou. Eu não pedi. Eu estava bem aqui no jardim, tranquilo, sem ela. Mas o Senhor criou. No final das contas, a culpa não era só da mulher, a culpa era do próprio Deus que criou. Aí Deus vira para a mulher fala, mas quem me fez pecar foi a serpente que o Senhor criou, que é a culpa de Deus, né? Então, nós somos desses. Nós levamos de forma leviana, mas Deus leva muito a sério, tá bom? Deus não é como nós. Ele não dá jeitinho, tá? Bem, Deus não precisava ter feito nada pelo homem. Ele tinha todo o direito e ele seria totalmente justo, totalmente santo, totalmente amável, totalmente bom, se ele tivesse exterminado a raça humana naquele momento, tá? Ele continuaria sendo bom. Ele fez o que era justo, o que era certo, o que era correto, o que era amoroso, o que era bom. Ele fez a coisa certa, ele teria feito. Mas ele nos deu uma segunda chance. E por causa disso, ele disse que ele fez isso, né, está lá em Efésios, para mostrar nos séculos vindouros a abundante graça e misericórdia dele para conosco. Ele, movido por graça e misericórdia também infinitos, tá? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é quem ele é. Ele estabeleceu uma nova aliança a partir do jardim, tá? Chamada Aliança da Graça. Esse é bastante importante a gente ter em mente, porque a gente imagina que a aliança das obras ela durou todo o Antigo Testamento. Não durou, tá? Todo o Antigo Testamento faz, depois da queda de Adão, lógico, da queda de Adão em diante, todo o Novo
todo o Antigo Testamento, tanto o Antigo quanto o Novo, eles estão baseados na aliança da graça, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu explicar esse quadrinho aqui para vocês. Deixa eu minimizar-me aqui. Vamos lá. Plano da salvação. Uma coisa bastante importante para você ter em mente, irmãos, e esse é um erro que às vezes a gente comete, é o seguinte: ninguém nunca, jamais conseguiu ser salvo pelas suas próprias obras ou por suas próprias ações. No Antigo Testamento, as pessoas não eram salvas por obras, elas eram salvas por graça. Sempre foi por graça. Tá certo? Bem, eu mostrei aqui o quadrinho, eu estou mexendo aqui o mouse, acho que vocês estão vendo, tanto no Antigo quanto no Novo, as pessoas foram salvas por graça. As pessoas foram salvas por graça. No Antigo Testamento, eu coloquei aqui um cordeirozinho aqui morto, né? No Antigo Testamento, todos aqueles rituais de purificação, o dia da expiação, por exemplo, quando eles levavam lá o cordeiro para ser morto, todos os sacrifícios que eram efetuados por perdão de pecados, eles só tinham valor porque eles estavam respaldados no cordeiro verdadeiro, tá? Então, o valor dos sacrifícios do Antigo Testamento está atrelado ao valor do cordeiro verdadeiro, que é Jesus. Então, eu coloquei aqui, ó, a salvação no Antigo Testamento era pela graça por meio da fé, da mesma forma que é hoje, tá? Tenham isso bastante em mente. Os santos do Antigo Testamento eram salvos pelo Cristo que viria. Essa promessa do Redentor, do filho da semente da mulher que pisarei na cabeça da serpente, está lá desde a queda. Aquilo que alguns teólogos chamam de proto-evangelho. Proto porque a palavra protótipo, né? Da onde veio protótipo, protos, ela significa primeiro, tá? Anterior, antecedente. É a palavra grega que significa isso. Então, ele é o primeiro evangelho, um protótipo de evangelho, tal, o antecedente do evangelho. Desde lá, já havia essa esperança que viria o Redentor, o mediador, tá? Que trabalharia, ou melhor, que efetuaria a salvação, que livraria o povo de Deus de seus pecados, que restauraria a comunhão. Um autor que trata bem disso é um que foi professor lá do seminário que eu dou aula hoje, não é mais, né, já falecido, o Van Groningen, tá? O Van Groningen trabalha muito isso no livro dele. O livro, eu tenho o livro aqui, tá? Mas eu esqueci de pegar agora e eu não vou pegar porque senão vai atrapalhar. Mas é o Mediador, a Aliança e o Aliança, o Mediador e tem mais alguma coisa. Depois eu mostro para vocês o livro, tá bom? Muito bom o livro, diga-se de passagem, tá? É o livro que eu falo, que eu comento com os meus colegas. É livro para ler para sempre, tá? Todo ano, assim que terminar, eu já li, mas li o ano passado. Quando eu terminar o seminário, é um livro que eu pretendo ler todos os anos. Ele é um livro, ele para em pé, tá? Ele é grossinho, mas é um livro muito bom. Ele trata dessa questão, ele explica com bastante, né, com bastante de forma bastante como explicar para você, de forma bastante profunda, melhor dizendo, tá? Essa questão aí da mediação aí. Mas em todo o Antigo Testamento nós temos esse mediador, essa crença no mediador. E aí, quando foi estabelecido o ritual, os sacrifícios lá no templo ou no tabernáculo, todos esses sacrifícios só tinham valor porque eles remetiam ao verdadeiro Cordeiro, tá? Que é o nosso Senhor, que é o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, né? Quando Jesus apareceu para ser batizado, o que ele disse? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? E no Novo Testamento, nós continuamos sendo salvos pela graça, por meio da fé, tá? A diferença é que cremos no Cristo que já veio. Hoje nós não precisamos mais do cordeiro, de matar cordeiros. Por quê? Porque o cordeiro já foi morto. Quem é o cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Olha só o que o texto bíblico diz aqui, ó.
Hebreus capítulo 10, versículo 1, que ele fala dos sacrifícios lá do Antigo Testamento. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se achegam. Aqui, o escritor aos Hebreus está falando dos sacerdotes mesmo, tá? Mas o texto ele também pode ser aplicado ao que a gente está comentando aqui agora. Veja, a lei era sombra, tá? Era sombra e não a imagem exata das coisas. Ela era aquilo que a gente chama em teologia de tipo, tá? Então eles né, eram tipo do Cristo. E o Cristo, né, Jesus, ele é o antitipo. As coisas se confirmam nele, tá certo? Nele se cumpre todas as coisas. Tudo aquele ritual do Antigo Testamento só tinha valor porque o Cristo viria, tá certo? É um exemplo, ele talvez não capte toda a complexidade do que eu estou explicando agora para vocês, mas, por exemplo, a questão do dinheiro. O que diz para você que o dinheiro tem valor? O que faz uma nota de R$2? Eu tenho aqui uma nota de R$2 aqui perto de mim, olha que pobreza. Mas o que faz uma nota de R$2, por exemplo, esse papel aqui ter valor e outro papel não. Um outro papel qualquer não ter valor nenhum. Tá? O que faz a diferença entre esses dois papéis? A diferença é que o governo brasileiro, ele diz que esse papel aqui tem valor. Tá? É ele que atribui valor a esse papel aqui. Ó. Ele que dá, não vale muito, né? Mas é ele que atribui valor a esse papel. Quem que atribuía valor a esse sacrifício do Antigo Testamento? O Cristo que viria, tá certo? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que foi morto e reviveu, tá? Lembra que no livro do Apocalipse, quando João olha, né, ele vê aquela visão do livro que ninguém podia abrir, e o anjo fala para ele, olha, não chorem, que João está chorando, tem um livro, né, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e ninguém pode abrir o livro e sequer olhar para ele. E aí o anjo fala para João assim, olha, não chore, porque está aqui o Cordeiro que foi morto e reviveu. E ele e com seu sangue compraste para Deus, povo de toda língua, raça e nação. Tá? E ele é digno de abrir o livro. Então, Jesus é esse Cordeiro. Outro texto também que fala dessas questões é Colossenses 2,17, que ele vai dizer, olha, que aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu vi uma explicação há um tempo atrás desse texto que eu achei bastante interessante. É como se você estivesse andando na rua e você visse a sombra, né, à noite, e uma luz batesse na pessoa e você visse a sombra. E você está indo, vendo a sombra, e daqui a pouco você encontra o corpo. Quando você encontra o corpo, você tem a visão exata daquilo que você estava, da sombra que você estava vendo. Todas aquelas coisas do Antigo Testamento eram sombras, mas agora nós temos o corpo, nós temos o Cristo. Nós sabemos, nós entendemos a revelação de Deus, tá bom? Eu acredito que deu para entender isso aí. Deu para entender? Espero que sim. Ninguém falar nada deve significar que todo mundo entendeu. Ou não entendeu nada e querem que eu pare de falar logo. Né? Mas vamos seguir aqui. Continuando aqui, então. Entendi sim, Diogo. Opa, obrigado aí. Deus abençoe. Continuando aqui com a nossa revisão. O sacrifício de Cristo ele foi substitutivo e completo, tá? Então, o sacrifício de Cristo ele substituiu a nós, nos substituiu na cruz, né, na sua morte, e ele foi completo. Ele pagou toda a nossa dívida. Ele não pagou parte da dívida. Ele não. Alguém está falando comigo aqui no. Obrigado, Ax. Ax é gente boa. Perfeita analogia. Obrigado. O sacrifício de Cristo foi completo. Ele não pagou metade da dívida e a outra metade sobrou para você pagar. Não, a dívida foi paga completamente. Está completamente paga. Até eu falei para vocês que quando Cristo morreu, ele falou, está consumado. Né? A palavra grega colocada ali é tetelestai.
tá bom? A palavra tetelestai era utilizada normalmente quando alguém pagava toda uma dívida. E aí a pessoa escrevia lá na cédula da dívida, está consumado, está pago. O pessoal mais antigo vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. Lá na minha, onde eu morava quando eu era pequeno, tinha uma mercearia, um bar, não, era um bar, mas vendia de tudo, da Dona Ana. E a mercearia da Dona Ana, o bazarzinho lá da Dona Ana, a minha mãe ela tinha uma caderneta. E aí ela ia comprando fiado e no final do mês ela pagava tudo. Aí colocava lá o PG, né? Tá pago. Muita gente sabe como é que é esse negócio aí, porque deve ter feito em algum momento da vida, né? Quando não tinha cartão de crédito. Enfim, comprava as coisas e deixava lá anotado e pagava no final do mês. Bom, e aí aquele PG é aquilo que lá no texto bíblico é o tetelestai, está totalmente pago, a dívida está quitada. Paulo fala que Cristo pegou a cédula que era contra nós e pregou-a na cruz, ou seja, está pago, tá bom? Está totalmente pago. Bom, era preciso também, algumas questões aí que precisam ser levadas em consideração, para que a dívida nossa fosse paga, era preciso, tá, que um ser humano morresse. Veja, quem foi que contraiu a dívida foi o homem. Então, um homem precisava morrer. Não adiantava mandar um anjo, tá? Precisava que a pessoa que fosse pagar a dívida, o substituto, fosse um homem também, tá bom? Coloquei isso aqui no primeiro ponto. Segundo ponto, era preciso que aquele que iria morrer fosse santo. Porque senão, veja só, imagine que eu devo para o presbítero Tarcísio R$ 5.000 e eu vou dizer aqui o Acos, porque ele estava aí agora há pouco aparecendo na minha tela, ele deve 7. E aí eu chego para o presbítero Tarcísio e falo para ele, o presbítero, eu vim pagar a dívida do Acos. O que o Tarcísio vai dizer para mim? Mas paga primeiro a sua, meu filho. Você não pagou nem a sua, está querendo pagar do outro? Né? Então, e no caso, nós não estamos falando de 5.000, 7.000, eram dívidas infinitas. Tá? Então, precisava que esse homem fosse santo. Ele não poderia ter cometido nenhum pecado, senão ele não poderia pagar a dívida. Tá? Quem deve não pode pagar a dívida do outro. Às vezes a gente faz essas coisas, mas a gente é meio estranho, né? Mas com Deus não é assim que funciona. Tá? Bom, além disso, além de ser homem, além de ser santo, esse que pagou a dívida, ele tinha que ser Deus. Por quê? Porque se eu fosse um homem imagine que fosse possível eu nascer sem o pecado original, né? Sem ser pecador, já é impossível, mas digamos que fosse, e eu fosse apenas homem, eu poderia pagar a dívida de mais um só. Precisaria que esse que morresse fosse totalmente infinito, para que ele pudesse pagar dívidas infinitas de todos aqueles a quem Deus queria salvar, tá? Então precisava que o pagador da dívida, o substituto, aquele que queria morrer, fosse homem, senão ele não poderia pagar a dívida do homem, porque quem contraiu a dívida foi o homem, tá? Precisava que ele fosse santo e precisava que ele fosse Deus, tá certo? Quem foi que cumpriu todos esses requisitos, todas essas exigências? Jesus. O próprio Deus, a segunda pessoa da divindade, da trindade, tá? O Deus Filho, ele cumpriu todos esses requisitos e ele pagou totalmente a nossa dívida, tá certo? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos seguir aqui. Bem, vamos lá. Continuando aqui com o nosso esquema do plano da salvação, tá? Arrependimento e fé. E aí agora a gente está entrando na nossa parte da aula de hoje mesmo, tá bom? Até agora nós fizemos uma revisão e agora vamos para a nossa aula de hoje. Mas fiquem tranquilos que até 2 horas da tarde a gente acaba essa aula aqui. Brincadeira, tá bom? Vocês sabem que é brincadeira, né? Bom, olha o texto de Atos, capítulo 4, verso 12. Olha o que o texto diz aqui, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, esse texto está em todas as versões da Bíblia, tá?
Todas elas têm esse texto aí. Tanto a católica, tá? Como as versões evangélicas. Não há salvação em nenhum outro. Quem é esse outro? Né? Em quem está a salvação? Tá? Está em Cristo. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós somos salvos pelo nome de Jesus, tá? Uma vez que o homem foi alcançado pela mensagem do evangelho, uma vez que alguém transmitiu o evangelho para você, lembre-se que Paulo fala o seguinte: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, tá? Uma vez que a mensagem foi pregada e a pessoa entrou em contato com a pregação do evangelho, alcançada por essa mensagem, ele precisa se arrepender por ter cometido os seus pecados. A gente fala, até o autor aqui, o reverendo Adão, ele fala aqui, usando as palavras de um teólogo chamado Mumford George Gutsky, tá? Em seu livro Palavras-Chave da Fé Cristã, ele fala o seguinte, que a gente utiliza a expressão de forma errada. A gente fala arrepender-se de seus pecados. Na verdade, a gente não arrepende dos pecados. Nós nos arrependemos por termos cometido o pecado, tá? É esse que é o arrependimento, tá bom? Então, nós devemos nos arrepender por ter cometido o pecado. Então, nós devemos nos arrepender por ter cometido esses pecados. O verdadeiro arrependimento, então, o que marca o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento, ele causa dor e tristeza em nós. Ele tem que causar dor e tristeza, tá? Nós temos que olhar para o nosso pecado e nós temos que sentir realmente que isso foi grave. E isso eu quero que a gente pare um minutinho e a gente pense com calma a respeito disso. Por quê? Porque assim, irmãos, principalmente quando o tempo da nossa vida cristã ele vai passando, a tendência nossa é que a gente comece a se acostumar com a vida cristã. Nós acostumamos com a vida da igreja, nós acostumamos com a mensagem todos os domingos, e aí, com o passar do tempo, a gente vai perdendo aquele brilho, aquele vislumbre do que foi feito por nós, tá? E de como é grave o nosso pecado. Imagine o seguinte, imagine num casamento, imagine que você está traindo o seu cônjuge, né? Olha, quando ele descobre, olha a tristeza que você causou, olha a dor que você causou, olha a ofensa que você causou nessa pessoa, nesse seu parceiro. É isso que nós devemos pensar, irmãos. O pecado é uma traição. Não à toa, por diversas vezes no Antigo Testamento, a nação de Israel, ela era considerada, Deus fala da nação de Israel como se fosse a sua esposa, e ela o havia traído. Se vocês já leram, né, o livro de Oséias, do profeta Oséias, ele trata exatamente disso, né? O Oséias, Deus manda ele casar com... Ele trata... desculpa, irmãos, tivemos um contratempozinho aqui. Ele trata dessa questão da traição. O Oséias, ele casa com uma mulher de prostituição, que Deus manda ele casar, e durante o casamento, a mulher o abandona, e ela cria dívidas. Depois o Oséias, ele tem que comprar essa mulher de volta. Tem um filho dele que chama Lo-Rami, ou seja, não meu filho, tá? Mas que muito provavelmente aquele filho não era do Oséias, ela traía. Olha quanta dor isso causou. É isso que nós temos que levar em consideração. Nós traímos com os nossos pecados o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou mais do que tudo, tá? Aquele que nos amou a ponto de dar o seu bem mais precioso. E nós fazemos isso constantemente. E o arrependimento ele deve nos causar dor, tá? Dor pelo pecado que cometemos, tá bom? O arrependido, ou seja, nós, uma vez que nós nos arrependemos, nós devemos procurar mudar de vida. Nós cometemos pecado, então, a partir do momento que nós
nos arrependemos desse pecado, tanto da primeira vez, quando fomos convertidos, ou sempre que nós nos lembramos e cometemos pecado, nós devemos nos arrepender, sentir a dor pelo aquilo que nós provocamos, nós ofendemos o amado das nossas almas, tá? E nós devemos mudar de vida, tá bom? O arrependido, ele odeia o pecado e luta constantemente para não cometê-lo. Irmãos, isso é uma marca registrada do cristão, ou daquele que foi salvo. Ele odeia o pecado, tá? Às vezes fica com raiva de si mesmo por ter cometido. Lembra que Paulo fala? Ele fala assim, olha, eu mesmo me esmurro e me coloco, exponho o meu corpo ao vitupério, para que eu, após ter pregado tudo, eu mesmo me encontre, pregado a mensagem, né, do evangelho, eu mesmo não olhe para mim e me encontre desqualificado. Ou seja, Paulo está falando como pregador, mas isso é aplicável para nós e qualquer um de nós, mesmo que não seja um pregador, apesar que todos nós devemos pregar, né? Mas nós devemos olhar e lutar constantemente contra o pecado para não cometê-lo, tá? Bom, através do arrependimento, o pecador se desvincula da antiga vida e agora ele passa a viver uma nova vida em Cristo. Aqui, esse ponto aqui, esse último ponto aqui, ó, né? Esse último ponto, eu estou passando o mouse nele aqui, vocês estão vendo? Esse último ponto, ele está mais ligado ao momento que nós fomos convertidos, nascemos de novo, tá? A partir desse momento, a antiga vida passou e nós agora passamos a viver uma nova vida. Paulo diz o seguinte, olha, eu não espero que ainda tenha alcançado. Do que ele está falando? Se você for ler os textos anteriores, ele está falando da perfeição. Eu não acho que tenha alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, tá? Pela promessa que me é proposta. E aí ele vai dizer o seguinte, continuando, e é nós que somos perfeitos. Veja, ele não alcançou a perfeição, mas ele é feito perfeito. Por quem? Por Cristo. Olha que maravilha. O evangelho é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso, tá? Nós nos desvinculamos da antiga vida e agora nós passamos a viver uma nova vida. O antigo homem morreu, tá? Com seus delitos e pecados. E agora nós vivemos uma nova vida, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Bom, deixa eu só voltar aqui uma questão que eu pensei que eu tinha tratado no slide seguinte. Irmãos, é lógico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que talvez eu trate mais para frente, tá? É lógico que nós não conseguimos parar de pecar, tá? Não se engane, você não consegue parar de pecar. A gente peca, tá? A gente continua pecando. Paulo fala disso. Bom, aqui o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu abomino está sempre perto de mim, sempre comigo. Tá? Então a gente não consegue parar de pecar, mas nós temos que lutar contra o pecado. Nós não podemos aceitar essa vida de pecado. Nós não podemos considerar isso normal. Isso não é normal. Vida de pecado não é normal. Nós temos que lutar contra ela e ela é uma luta até o fim da vida. Tá certo? Vamos lá. O que Cristo conquistou para nós na cruz? É o próximo slide aí. O que o sacrifício de Cristo conquistou para nós na cruz, tá? O que o sacrifício de Cristo conquistou para nós, tá? Não precisa dizer que é na cruz, né? Jesus morreu na cruz. Tá bom? Então, o que o sacrifício de Cristo conquistou para nós? O sacrifício de Cristo, ele nos salva do nosso pecado, tá? Primeira coisa, ele nos salva do nosso pecado, tá bom? Segundo, ele liberta as pessoas do mundo mal. Ele nos liberta do mundo mal. Lembra que Jesus fala lá na sua oração, capítulo 17 de João, ele diz assim, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. E aí Jesus fala assim, olha, eu vou para o Senhor, mas eles vão continuar aqui. Então, aí ele vai continuando dizendo, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá? Então, Jesus nos libertou do mundo mal. Nós somos peregrinos aqui, tá? Nós estamos no nosso êxodo. Nós estamos peregrinando por essa terra até que a gente chegue àquela terra que Hebreus capítulo 11 diz, né? Que Abraão, ele ficou a vida inteira dele procurando a cidade não feita por homens, mas cujo o arquiteto ou o edificador
é o próprio Deus. Nós somos como Abraão, irmãos. Nós estamos juntos com Abraão, peregrinando por esse mundo, procurando a cidade não feita por homens, mas a cidade de Deus, tá? Bom, o sacrifício também, então, o terceiro ponto, o sacrifício também nos torna pessoas santas e puras, não em nós mesmos, tá? Mas naquele que nos redimiu. Então, nós somos pessoas santas e puras. E essa santidade, ela é trabalhada em nós, tá bom? Durante toda a vida. Lembre-se que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele possibilita, quarta coisa, que o redimido se relacione com Deus. Lembra que eu falei para vocês dos mandatos? E algumas aulas atrás, eu disse para vocês que quando o homem pecou, ele quebrou, né, o mandato espiritual, foi rompido completamente. O homem não poderia nunca mais se relacionar com Deus. Mas Jesus possibilitou para nós o reatar, tá? A unificação. Ele reconciliou-nos com Deus, tá? Agora nós temos um mandato espiritual, pode ser restabelecido, e nós podemos entrar, como o escritor dos Hebreus disse, né? Entrar com ousadia no lugar santo dos santos, aquilo local que era proibido, agora pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. Jesus é o novo e vivo caminho. Nós temos a ousadia de entrar no lugar santo e falarmos com o nosso Deus, tá? Ao fechar os nossos olhos, ou com os olhos abertos, ou de joelho dobrado, ou de qualquer forma, quando você eleva o seu pensamento a Deus, você está na presença do Deus Santo. Isso Jesus possibilitou para nós. E ele nos criou, quinta coisa, né? Ou quinta coisa. Então, vamos lá. Salvou pessoas do seu pecado, tá bom? Liberta as pessoas do mundo mal, torna pessoas santas e puras, possibilita ao redimido se relacionar com Deus e cria pessoas que façam boas obras, tá? E olha, note que eu coloquei aqui entre parênteses, isso é consequência, tá? Jesus conquistou isso para nós. Nós não fazemos boas obras para conquistar a salvação. Não. A salvação, as boas obras foram feitas para que nós pudéssemos utilizá-las, ou fazê-las, tá? Isso é para um aperfeiçoamento da nossa salvação. Nós fazemos isso porque somos salvos, e não fazemos isso para sermos salvos. Veja, eu uso sempre a analogia do fruto, porque Jesus utilizou essa analogia. Jesus falou, olha, pelos frutos os conhecereis. Uma laranjeira, ela não vira uma laranjeira porque ela deu laranja. Não, pelo contrário, ela vai dar laranjas, né? Ela vai produzir laranjas porque ela é uma laranjeira. E ela é uma laranjeira desde lá da semente, tá bom? Então, lá na semente, ela já era uma laranjeira. E ao crescer, ela vai dar frutos que é laranja. Então, o fruto, a boa obra é o fruto. Porque Cristo nos tornou, Ele nos enxertou, nós somos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Aí agora eu estou falando não de laranja mais, mas de uva, tá? Então nós fazemos boas obras em consequência da nossa salvação, tá bom? Consequência. Você não faz nada para ser salvo. Tudo que você faz é porque você foi salvo, tá bom? Vamos lá. O salvo é aquele que... Quem é salvo, né? O salvo é aquele que acredita que o sacrifício de Jesus aqui, tá? Ficou uma falha aqui no slide, depois eu vou arrumar. Acredita que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvá-lo completamente da ira divina. Você não precisa fazer mais nada, irmão. Você não precisa fazer mais nada. Veja, e fazendo um link agora com aquilo que nós acabamos de ver, tá? Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Tudo que você faz agora é porque você é salvo. Porque você é salvo, você dá um bom testemunho. Porque você é salvo, você luta contra o pecado. Porque você é salvo, você vai fazer coisas boas. Porque você é salvo, você vai amar o seu irmão, tá? Porque você é salvo, você vai amar a Deus. Porque você é salvo, você vai orar. Porque você é salvo, você vai ler a palavra de Deus, você vai ler a Bíblia, tá?
porque você é salvo, você vive neste mundo, mas com a mente nos céus, tá? Tudo isso porque você é salvo, você acredita, tá? Isso é que é crer, é acreditar, tá? Você acredita que o sacrifício de Cristo é suficiente, não precisa de mais nada. Você não precisa de outro mediador, tá? Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós somos salvos. Ele é o nosso mediador, perfeito mediador, tá bom? Completo, você não precisa de mais ninguém, tá? Ele nos salva completamente da ira divina. Você não tem perigo de ter que sofrer aspectos da ira divina, porque a ira divina, Jesus, ele tomou todo o cálice da ira de Deus. Ele pagou para nós completamente a nossa dívida. Você não só acredita, mas você acredita, ou seja, você dá créditos, tá? Você dá crédito, todo o crédito ao sacrifício de Jesus pela sua salvação. É muito triste quando a gente pensa, irmãos, que nós temos algum crédito na salvação, tá? Que nós, enfim, Deus me salvou, mas olha, eu olhando para a minha vida, nem foi tão difícil assim, né? Porque, olha, eu sou um cara extraordinário. Irmãos, não existe esse tipo de pensamento no mundo cristão. Nós somos miseráveis pecadores. Fomos salvos pela graça, pelo favor imerecido. Todo o crédito é de Cristo, tá? É pelos méritos dele que nós somos salvos. É pelos méritos dele que nossa comunhão foi restabelecida. É pelos méritos dele que, ao orarmos, pelo mérito dele que nós podemos entrar em oração no lugar santo dos santos. É pelos méritos de Cristo, tá bom? É por isso que nós, ao orarmos, nós devemos, né? Devemos, eu acho que todos fazem isso. Se não faz, comece a levar isso em consideração. É por isso que, ao orarmos, nós oramos em nome de Jesus, porque Deus, o Pai, né, a Trindade, na verdade, só nos ouve, né, só nos ouve por causa de Jesus, pelos méritos de Jesus. Porque se fosse por nós mesmos, irmãos, nós não seríamos ouvidos, tá? Nós não temos mérito. Eu vi há uns anos atrás um pastor orando, e ele, no final da oração, ele disse assim, ó, olha, e aqui é o fulano que está falando. Irmãos, não faça isso. Quem somos nós, né? Até uma piadinha, né? Quem somos nós da fila do pão? Só um comprador de pão. Né? Uma vez eu falei isso para o meu aluno, quem é você na fila do pão? Ele falou, eu sou o padeiro. Eu falei, o padeiro não entra na fila, o padeiro faz o pão. Então, quem somos nós? Né? Nós não somos nada. As irmãs, o coral o feminino Cantares, ele canta uma música que eu acho muito bonita, e toda vez que elas cantam eu choro bastante, porque é aquela que fala, né, quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com quem eu sou. Eu sou a flor que logo morre, eu sou o vento passageiro, eu sou como a Bíblia fala como o dia de ontem, né, que passou. Eu sou como a moinha, né, que ontem estava verde e hoje ela já está seca. Nós não somos nada, mas ele nos amou. Ele nos amou mesmo assim. Isso é muita graça, muita graça. Bem, vamos lá, nós damos todo o crédito a ele, porque o crédito é dele, tá bom? Nós estamos aí encaminhando para a nossa conclusão. Como é que nós estamos de tempo, hein? Que horas são? Meu celular sumiu. 11 horas. Aí nós já estamos indo para a conclusão. Hoje nós estamos bem. Na verdade, olha o texto que diz aqui, ó. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e aí eu coloquei em negrito, tá? Porque lá no texto bíblico não está, tá? Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que eu dei essa ênfase no tem? Porque não está escrito terá a vida eterna. Irmãos, a vida eterna não começa quando nós morremos, ou quando nós morrermos, né? Porque a gente ainda está vivo. Não começa lá, a vida eterna começa agora. E Jesus fala o que é a vida eterna, que te conheçam a ti,
único Deus, tá? E a Jesus a quem enviaste. Esta é a vida eterna, irmãos. Conhecer a Deus é a vida eterna. Nós já estamos na vida. Nós temos a vida eterna, ela já está em nós. Nós vamos morrer fisicamente aqui, mas nós continuaremos vivos com o Senhor. Lembra-se que quando Jesus ele comenta com os saduceus falam para ele dos mortos, tal, e Jesus fala assim, ó, note que Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, quando Deus fala isso, já estava morto, Isaac já estava morto e Jacó estava morto. Os três estavam mortos fisicamente. Mas Jesus fala, eles estavam mortos fisicamente, mas eles estão vivos para Deus. Irmãos, nós morreremos fisicamente, tá? Mas nós espiritualmente estamos vivos com Deus. E um dia Ele nos ressuscitará fisicamente e nós estaremos com Ele para sempre. Nós estamos com Deus, tá? Começando aqui e para todo sempre, tá bom? O amor de Deus, Ele vai nos acompanhar para sempre. Nós temos a vida eterna. Jesus garantiu para nós. Ele comprou para nós a vida eterna e Ele nos deu. Nós somos co-herdeiros com Cristo, tá bom? Nós temos a vida eterna, tá? Nós não teremos um dia a vida eterna. Não há possibilidade de um dia ter. Nós temos a vida eterna, tá bom? E a garantia que Jesus disse sobre isso é, olha, sobre a vida futura, né? No futuro, a vida comigo no novo céu e nova terra, ele diz o seguinte, olha, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu falaria para vocês. Fiquem tranquilos, eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, é porque um dia eu vou levar vocês para morar lá junto comigo. Tem um personagem bíblico muito interessante. Enoque. Não sei se vocês já conhecem a vida do Enoque. O Enoque, ele foi um homem que andou com Deus 300 anos. E aí a Bíblia diz que não se viu mais Enoque, porque Deus para si o tomou. Irmãos, um dia nós seremos tomados para viver mais perto de Deus. Nós já estamos próximos, mas Ele vai nos aproximar mais ainda e nós estaremos para sempre com Ele. E essa barreira física de a gente não conseguir, às vezes por causa dos nossos pecados, às vezes por nossas dificuldades. Interessante que a confissão de fé fala disso, né? A nossa confissão de fé fala disso, que por momentos da nossa vida, por pecados ou por tribulações, nós podemos sentir que o nosso relacionamento com Deus está afetado, embora não esteja, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é a circunstância que nos fazem sentir esse distanciamento. Então, isso nós nunca mais sentiremos, porque nós estaremos juntamente com Ele sempre. Ele já conquistou para nós a vida eterna, tá bom? Bom, vamos lá. Apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, continuamos pecando, tá? A Bíblia é realista com relação a isso. Não pense, não se engane, a Bíblia ela é muito realista com relação a isso, tá bom? Eu tinha comentado já lá, mas vamos voltar aqui e comentar de novo, já que nós estamos concluindo aqui. Nós continuamos pecando. E toda vez que nós cometemos o pecado, nós devemos nos arrepender e voltar para Deus. É muito estranho, irmãos, é muito esquisito. Esquisito mesmo. Que a gente vive uma vida de pecados e acha isso normal. Tá? Isso não é uma atitude de um filho de Deus. Isso não é a atitude de um filho de Deus. Eu sou assim mesmo, as pessoas me conhecem, eu faço mesmo, eu não estou nem aí. Irmãos, isso não é a atitude de um filho de Deus. Nós devemos nos cair né, diante de nós o pecado, cairmos diante de Deus de joelhos, chorarmos os nossos pecados porque nós ofendemos ao nosso Deus. E se nós somos assim mesmo, há um problema grave conosco, porque nós não estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Nós devemos ser conformados à imagem de Cristo. Nós devemos ser pessoas piedosas. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Nós somos luzeiros de Deus nesse mundo. Nós somos representantes do céu. E as pessoas precisam ver o céu em nós. As pessoas precisam ver Deus em nós. Nós devemos deixar todo o pecado, né? Olha aqui, vamos aqui, já que eu já estou citando, vamos pegar aqui Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2.
Hebreus 12, 1 e 2. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que estamos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Uma pausazinha aqui. Quem são essas testemunhas que o escritor está dizendo aqui? Não são os seus vizinhos, não são os seus amigos, não são os seus familiares. As testemunhas que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui são aqueles heróis da fé do Antigo Testamento, que estão no capítulo 11, tá? De Hebreus. Volta o capítulo que você vai ler lá sobre os heróis da fé, né? Moisés, Abraão, enfim, homens dos quais o mundo não era digno, o escritor diz, né? Bom, já que nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem de mártires, de testemunhas, a palavra mártir, né? Nossa palavra mártir, marturel, em grego, ela significa exatamente isso, testemunha, tá bom? Aquele que dá testemunho. Então, nós que estamos rodeados por esse tão grande número de pessoas que dão testemunho para nós, tá? De fé. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, olha o que o texto diz aqui, ó, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação, bom? E está sentado à destra do trono de Deus, bom? Então, veja só, nós devemos, uma vez que somos salvos, que somos filhos de Deus, nós devemos lutar contra o nosso pecado com as armas de Deus, irmãos. Veja, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, tá? Textos bíblicos, a palavra de Deus nos dá essa condição, tá bom? O Espírito Santo trabalha isso em nós, tá? E a oração nos aproxima de Deus, à medida, irmãos, que a nossa personalidade é moldada à personalidade de Cristo. Devemos lutar contra o pecado e peso que nos assedia. Uma outra versão da Bíblia, ela nos diz embaraço. Embaraço é aquelas coisas, esse peso aí, né, que a revista Almeida Revista e Atualizada diz, e a revista Almeida Revista e Corrigida chama de embaraço, são duas traduções possíveis. Imagina uma coisa que você está embaraçado, fios embaraçados em você, e você não consegue se mover de forma livre. Esses embaraços vão se agarrando você e vão te atrapalhando. Veja, assistir televisão, irmãos, não é pecado, mas se você fica o tempo todo nisso, isso começa a embaraçar você, começa a se agarrar você. Se você fica o dia inteiro na internet vendo coisas frívolas, essas coisas começam a abraçar e você começa a ter menos tempo para gastar na presença de Deus, em oração, em leitura da palavra de Deus, tá? Produzindo bons frutos, tá bom? Então, nós devemos deixar essas coisas, pecados e embaraços, para que nós possamos correr livremente a carreira que é proposta, tá? A gente só consegue correr livremente, tranquilo, quando a gente se desembaraça de todas essas coisas que se agarram a nós, tá bom? Tenazmente. A tenaz, ela é uma ferramenta de ferreiro, né? Que ela serve é tipo um alicate, ela serve para prender as coisas. Então, essas coisas, pecados e pesos e embaraços, eles prendem em nós, eles nos agarram, nos segura, nos atrapalha de correr, de estar livre, né? Nós devemos deixar tudo isso. Bem, eu quero só fazer parar um pouquinho aqui e comentar uma coisa com vocês. Irmãos, os seus filhos, né, os nossos filhos, boa parte da personalidade deles é moldada por quem pelas pessoas por quem eles estão perto, tá?
Seu filho, no comecinho na infância dele, se ele passa bastante tempo com você, ele vai tentar te imitar. Ele vai falar como você fala. Ele vai agir como você age. Às vezes eu vejo engraçado alguns vídeos na internet da criança fazendo o cultinho, olha, e aí durante o cultinho ó, sem conversar, hein? Vocês estão conversando, porque crianças não conversem, a criancinha brincando de fazer culto. Por que ela faz isso? Porque ela vê isso acontecendo na igreja. E aí ela vai reproduzir isso. Tá? Se o pai, eu lembro quando eu era pequeno uma vez, o meu filho, eu não lembro se foi o Pedro ou se foi o André, ele estava mexendo em umas coisas e encontrou uma Bíblia. Eu tenho muitas Bíblias, né? E era uma Bíblia que estava guardada numa caixa. E aí ele pegou a Bíblia e ele me trouxe. Por que ele me trouxe? Porque ele me via lendo a Bíblia. Graças a Deus por isso, né? Deus é bom. Ele me trouxe porque ele me via lendo a Bíblia, então ele olhou aquela Bíblia e falou, essa Bíblia é do meu pai, só pode ser dele. Né? E me trouxe a Bíblia. Quando o tempo vai passando e os nossos filhos começam a ter contato com os professores na escola, por isso que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que o professor, os professores ensinam para os seus filhos, porque isso, se esse professor for mal intencionado, e muitos são, eu sou professor e eu sei do que eu estou falando, tá? Se ele for mal intencionado, ele vai causar danos que você não vai conseguir resolver mais, tá? E se ele é mais presente na vida do seu filho do que você, então cuidado com o que ele está aprendendo, tá bom? Enfim, ele vai absorvendo essas coisas e essas coisas, amigos, tudo isso vai moldando a personalidade dele e ele vai começar a imitar essas pessoas. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque nós somos assim. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós começamos a gastar tempo em oração, quando nós gastamos tempo lendo a Bíblia, irmãos, nós começamos a ser, é uma ação do Espírito Santo, nós começamos a ser moldados ao caráter de Deus. E aí nós começamos a ser imitadores de Cristo nesse mundo. E aí a gente começa a falar como Deus fala, nós começamos a pensar como Deus pensa, nós começamos a agir como Deus age. Ser semelhante a Jesus significa isso. E a gente só consegue ser semelhante a Jesus quando nós estamos próximos a Ele. Porque nós começamos a observar. E quando a gente admira uma pessoa, a gente quer imitar ela mais ainda. E a coisa acontece naturalmente, porque é o Espírito Santo trabalhando em nós. A gente só consegue vencer o pecado, irmãos, quando nós estamos próximos a Jesus. E aí o nosso linguajar muda, nossas atitudes mudam, nossa convivência muda, as nossas conversas mudam. As pessoas que nós vamos querer nos aproximar delas serão diferentes. São pessoas que parecem com Jesus e nós vamos ter ojeriza por aqueles que não são parecidos com Cristo. Lembra, Salmo número 1? Bem-aventurado o varão que anda no conselho de Deus. Quem é que anda no conselho de Deus? Aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho de pecadores e aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quem medita na lei, se a gente fosse mudar a ordem do texto, vai dizer o seguinte, olha, bem-aventurado aquele que não anda, ou melhor, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Por quê? Porque ele não vai andar no caminho de pecadores, ele não vai sentar à roda de escarnecedores e ele não vai se deter no conselho dos ímpios. Por quê? Porque ele tem prazer na lei do Senhor. Último ponto aqui para a gente encerrar. Podemos ter certeza da nossa salvação, pois foi Deus, irmãos, por intermédio de Jesus Cristo, e aplicado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que aplica a salvação em nós. Tá? É isso que a gente chama de economia da salvação, o papel das três pessoas da Trindade na nossa salvação. Tá? Deus, o Pai, por intermédio de Cristo e aplicado pelo Espírito Santo, que nos salvou. Foi Ele que nos salvou. Irmão, se fosse eu que tivesse me salvado, eu ficaria preocupado, porque eu não sou uma fonte muito segura. Mas porque foi Cristo que me salvou, eu tenho certeza absoluta que eu estou salvo para sempre. Eu não cairei da graça, porque foi Cristo que me salvou. E ele diz, olha, vamos ler aqui, João capítulo 6, olha a Bíblia aí, eu vou achar rápido e já vou ler, espero que seja rápido, né? Fala que você rápido e demora, aí é complicado. João capítulo 6, verso 37, diz o seguinte para nós aqui, ó, para nossa meditação.
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha só, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Irmãos, aqueles que o Pai deu para Jesus, eles, de uma forma ou de outra, eles virão a Cristo. E de maneira nenhuma, Jesus nos lançará fora. Então, a nossa certeza de salvação é porque nós estamos guardados na mão poderosa de Cristo. E da mão dele, ele mesmo disse, ninguém tira você de lá. Nós somos salvos em Cristo. E aquele que é salvo em Cristo, ele vive uma nova vida. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu quero dar uma palavra de graça para você aqui. Não é fácil vencer o pecado. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Não é à toa que Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo. E olha, Paulo, eu acho que ele era muito melhor do que eu. E o mal que eu odeio, ele sempre está perto de mim. Eu cometo esse mal. Não é fácil, irmãos. Nós vamos cair. É por isso que eu digo a você, se eu falar para você que você precisa nunca mais pecar para ser salvo, eu estou colocando um peso sobre você. Eu estou fazendo o papel de fariseu. Olha o que Jesus falou dos fariseus. Olha, vocês colocam um peso tão grande sobre as pessoas e nem com um dedinho você ajuda eles a carregarem. Mas a graça não é assim, tá? Nós vamos continuar cometendo pecados. Para tristeza nossa. Mas nós devemos nos lembrar que ainda que pecamos, João diz, tá? Lá na sua primeira epístola, filhinhos, não pecais. Mas se vocês pecarem, vocês vão pecar. Eu sei. Lembre-se, vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Mas isso não deve ser motivo para que nós vivamos em pecado. Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que eu farei então? Viverei em pecado para que maior seja a graça sobre minha vida? Mais abundante ela seja? De maneira nenhuma. Irmãos, nós devemos lutar contra o nosso pecado. E essa é uma luta diária, constante, até o final da nossa vida. Mas é uma luta que vale a pena ser vivida. Porque quando nós conseguimos, cada pecadinho que nós deixamos de fazer, nós estamos honrando o Salvador das nossas almas, o Senhor da nossa vida. Nós devemos querer mudar, porque somos filhos de Deus. Vamos lá. Algumas coisinhas aqui, umas recomendações. A nossa próxima aula, irmãos, ela vai tratar do plano da salvação de novo, tá? A lição de número 6. Nós estamos terminando a 5. A lição de número 6, ela diz o seguinte, olha, o outro lado do plano da salvação. Essa aula serão, se Deus nos permitir, 2 aulas, né? Essas 2 aulas específicas, elas vão tratar de um aspecto mais profundo do plano da salvação. Nós vamos aprofundar. Recomendo muito, é um livro curto, tá? Por Quem Cristo Morreu, do John Owen. Irmãos, para vocês terem uma ideia, esse livro, eu consultei ontem o preço dele. Ele está R$ 16,50. Tá bom? Ele tem na PES, mas se eu não me engano, a nossa editora também tem, a Cultura Cristã. Também tem. Ele é um livro curto, ele tem eu acho que o que eu li, ele tinha umas 67 páginas. Aí depende, às vezes, né, a forma que mas a que eu li, eu acho que não é da PES. É uma antiga também, tá? Ela, dependendo, ela pode ficar um pouquinho maior, menor, mas é um livro bem curto. Você lê em uma semana. Muito, 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 muito bom. Recomendo com grande veemência que você leia esse livro. Se você puder, tá? Compre o livro e leia. Se não puder, a gente vai tratar mas ele vai já abrir os seus olhos para a aula da semana que vem. Também recomendo bastante que a gente tem o costume, talvez não seja o costume de ninguém aqui, graças a Deus por isso, mas tem gente que tem o costume de ouvir da lição só na hora que a gente está dando aula aqui. Não faça isso não, irmãos. Leiam o livro, quem tem o livro, né? Quem tem esse livro aqui, o Catecúmenos tem, tá bom? Leiam o livro com antecedência, a lição número 6, tá bom? Que aí você já vai tendo uma visão do texto. E se você puder, compre o livro, leia Por Quem Cristo Morreu. Muito bom esse livro. E aí eu também estou deixando aqui um videozinho do YouTube, um videozinho curto, viu, irmãos? Eu acho que ele tem uns 3 ou 4 minutos.
E eu vou mandar, depois quando eu mandar para você não precisa ficar preocupado que eu vou mandar esse PowerPoint, você pode abrir esse vídeo no YouTube. É um livro bastante interessante que ele trata dessa questão do Antigo Testamento cumprindo em Jesus, tá bom? É bem rapidinho, mas ele tem um desenho correndo, uma animação acontecendo, que vai te dar É legal, é muito legal. Eu recomendo bastante que você assista esse videozinho aqui, é muito bonito. Eu ia até passar para vocês, mas aí eu fiquei com medo de não dar certo. Opa, desculpa aí. Opa! Eita! Não é corona não, tá bom? Fiquem tranquilos. Assista aí esse vídeo, porque ele é muito bom, tá bom? Aí depois, quando eu mandar o PowerPoint para você, obrigado, Acos. O PowerPoint para vocês, você pode clicar nele, ele já vai remeter você para o link para o vídeo do YouTube, tá bom? Mas é isso aí, irmãos. Eu agradeço pela participação de vocês. Como nós estamos uns minutinhos, né? Hoje não tivemos intervalo, porque hoje nós estamos no Zoom mais chique aqui, um Zoom mais um Zoom mais robusto, né? Pago, quando você paga, você tem tudo. Não é não, viu, irmãos? Esse Zoom aqui paga do pastor, ele que nos concedeu aí o Zoom para a gente poder usar hoje. Não, eu pedi para ele ontem, ele me deu para a gente não ficar nem interrompendo essa queda. Dá para a gente voltar, mas aí já tem um rompimento aí do nossa aula, atrapalha um pouquinho, tá bom? Eu vou pedir para um irmão fazer uma oração para a gente encerrar. Deixa eu ver. Ô, Narciso, você pode orar por nós? Ok, Pode ser? com certeza. Irmãos, então, o diácono Narciso vai orar por nós, tá bom? Amado Deus e glorioso Pai, nós te agradecemos imensamente pelo teu poder, pela tua misericórdia, pelo teu amor dedicado a cada um de nós. Nós clamamos a ti pelo perdão dos nossos pecados. Nós clamamos a ti para que tu derrame o teu Espírito Santo para nos instruir, para nos orientar, para que possamos seguir o teu caminho, firmes e fortes, Senhor, para um dia estarmos a teu lado nesse reino que tu nos prometestes. Amém, nós te agradecemos por Cristo Jesus, o teu Filho amado, que entregou a sua vida, meu Pai, para cumprir a tua vontade e tirar nós deste mundo pecaminoso. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Diogo, este teu servo que tem estudado, que tem se dedicado para transmitir a tua palavra. Continua usando ele, Senhor, através do teu Espírito Santo, para instruir-nos, Senhor, a respeito de ti. Te agradecemos por tudo aquilo que vem sendo feito neste país, meu Pai, e te pedimos para que tu continue direcionando, para que possamos sair dessa pandemia e possamos, Senhor, continuar orando e transmitindo a tua palavra a tantas outras pessoas. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Vou encerrar aqui a nossa aula. Daniele está dando tchau ali para mim. Tchau, Daniele. Deus abençoe. O esposo também. Deus abençoe. É o Saulo, né? Isso mesmo. É isso aí, Saulo. Às vezes eu confundo. O Fernando Noronha está ali, eu estou vendo ele ali. Deus abençoe. Estou dando tchau para ele. A Tati Balonecker. Deus abençoe. Tatiana. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui comigo, por terem tido paciência. Eu espero que essa aula tenha contribuído para... o Acos está dizendo Zoom corporativo, que chique, é chique mesmo, Acos. Que essa aula tenha contribuído para o nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus, tá bom? A Irene, estou vendo ali, o Narciso, obrigado. A Dona Marisa, tá bom? Deus abençoe vocês. Irmãos, o Danilo Fusarro, o Tarcísio, eu estou vendo aqui, o outro Danilo Ávila, tá? Ótimo, Diogo, obrigado aí. O Kid eu estou vendo ali, com a filha dele. Deus abençoe. A Luísa está apagada, a Lívia está apagada, mas Deus abençoe. O Cláudio, o Wilson, a Gnora, irmãos, Nádia, eu vou parar, porque senão eu vou deixar de falar alguém. A Lohane, a Renata, a Roberta, Evelane. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Um ótimo domingo e até a noite na pregação do pastor
a gente vai estar acompanhando lá, se Deus nos permitir. Eu vou interromper aqui agora, bom, o compartilhamento de tela, e eu vou encerrar. Deus abençoe vocês. Irmãos do Catecúmenos, só a última lembrança aí. Irmãos do Catecúmenos, depois o presbítero Tarcísio, ele vai fazer a chamada lá, ele deve ter pego alguns, mas é muito difícil, tem muita gente. Hoje nós estamos com 25 pessoas agora, mas teve um momento que tivemos mais. Se ele esquecer de pegar o seu nome, dá um toque nele lá, tá bom? A Amanda dando um joinha ali com o Felipe. Anotei tudo, depois eu passo lá. Isso, depois o Tarcísio está falando aí, ele vai passar lá, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz, eu estou encerrando aqui. Um bom domingo para todos.